Olá, continuando a revisão da matemática que a gente vai usar para falar de equilíbrio geral, eu vou agora apresentar para vocês uma série de 4 vídeos nos quais nós vamos falar sobre otimização irrestrita. Depois eu vou apresentar outros vídeos nos quais eu vou falar de otimização condicionada. Tá? Esses 4 vídeos estão divididos, né, de acordo com o que vocês estão vendo na tela de vocês, né? O primeiro vídeo vai falar de condições de primeira ordem, ou seja, esse vídeo agora. O próximo vídeo vai falar de condições de segunda ordem. O vídeo 3 vai falar de funções convexas, funções côncavas e a relação dessas funções com os problemas de otimização. E o vídeo 4 vai apresentar alguns exemplos. Inicialmente, eu gostaria só de estabelecer algumas premissas que nós vamos usar ao longo de toda a aula e também uma convenção de notação. As premissas são as seguintes: a gente vai tratar nessa aula de uma série de funções e nós vamos assumir que todas essas funções elas têm domínio no Rn com contradomínio nos números reais. Então vão ser todas funções reais com um número finito maior ou igual a 1 de argumentos. Essa é a nossa primeira premissa. Então a gente não vou ficar repetindo toda hora, né, que essa função tem domínio no Rn contra domínio nos reais, já está implicitamente assumido. E também nós vamos assumir que todas essas funções são duas vezes diferenciáveis. Então eu consigo diferenciar ela duas vezes, né, em relação às variáveis que elas tiverem, tá, em todos os pontos de seus domínios. Tá? Isso daqui vai simplificar também, ficar fazendo ressalvas ponto a ponto em cada momento dessa aula. E por último, uma convenção de notação: eu não vou mais representar os vetores com uma letrinha minúscula com uma flechinha em cima, mas vou experimentar anotar os vetores, tá, com uma cor diferente. Tá? Então vou usar aqui a cor de laranja para anotar um vetor. Então vocês têm aqui um exemplo, né, que se vocês virem, né, um x minúsculo em cor de laranja, entendam que isso daqui é um vetor, né, com componentes x1, x2 até xn, etc. Bem, mas o polinômio de Taylor também pode ser estimado para funções com n variáveis. Tá? Não preciso de ter apenas uma variável. Né? Então vamos ver agora o caso das funções com n variáveis. Tá? Funções com n variáveis. N variáveis, né? N aqui um número maior ou igual a 1. Então eu vou ter f. Agora a minha função f vai ter por argumento um vetor de n variáveis, né? Então vou chamar esse vetor aqui de x, né? Ok? Ou se vocês quiserem, a gente vai notar alternativamente o f de x do vetor x, né? Ou f dos componentes desse vetor, f de x1, x2 até xn. E qual que é o polinômio de Taylor de primeira ordem, né, para essa função aqui? O polinômio de Taylor de primeira ordem para essa função vai ser igual, né, a um f de x estrela, que é um ponto de referência. A gente sempre precisa ter um ponto de referência. Eu vou estimar essa função de um ponto específico, né, mais então, agora seria a primeira derivada dessa função vezes a diferença. Só que acontece, eu tenho diversas primeiras derivadas e diversas diferenças. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma das primeiras derivadas, então a derivada de f em relação a x1, tá? Calculada essa derivada sempre no ponto de referência, x estrela, mais isso daqui vezes o quê? Vezes a diferença entre x1 menos x1 estrela mais a derivada de f em relação a x2 calculada em x estrela
vezes x2 menos x2 estrela, x2 menos x2 estrela, e assim por diante, né? Até eu chegar, né, à derivada de f em relação a xn vezes xn menos xn estrela. Bem, tem duas formas de eu notar isso de uma maneira mais econômica, né? A primeira delas é usando a notação de somatória. Isso aqui é f de x estrela vezes mais a somatória de i igual a 1 até n da derivada de f em relação a xi vezes xi menos xi estrela, a derivada de f calculada nos pontos x estrela. Uma outra forma de representar isso, né, é numa notação matricial, né, ou vetorial, se vocês quiserem, né. Então vamos chamar, eu vou usar aqui embaixo, considere o vetor com as derivadas, todas as derivadas parciais da função f. Então considere o vetor cujos componentes sejam, eu vou representar ele na forma entre parênteses, né, tá ok? Então os componentes sejam a derivada de f em relação a x1, tá? Vamos calcular essa derivada aqui em x estrelas, só para a gente ter mais a derivada de f, mais não, né? O segundo componente seria a derivada de f em relação a x2, e assim por diante, tá? E o último componente, a derivada de f em relação a xn. Todas essas derivadas calculadas no ponto x estrela. Esse vetor aqui é conhecido como gradiente da função f, né? E usualmente essa operação que retorna esse vetor, tá? O gradiente é notado dessa maneira, um triângulozinho de ponta cabeça, f de x, e eu vou colocar entre parênteses x estrela para dizer que o gradiente está sendo calculado no ponto x estrela. Então o gradiente é o vetor, né, das derivadas parciais das derivadas primeiras parciais, né, da nossa função, tá? Então isso daqui é chamado gradiente de f, tá? E vamos chamar também, vamos batizar um outro vetor que a gente vai chamar de dx. E esse vetor aqui vai ser igual a o vetor das diferenças x menos x1 menos x1 estrela, x2 menos x2 estrela, e assim por diante, até xn menos xn estrela. Tá?
Bom, usando essa notação que eu fiz aqui, tá? A nossa série de Taylor de primeira ordem, então, ela pode ser expressa agora da seguinte maneira: T1 igual a f de x estrela mais o produto escalar entre o gradiente de f, calculado em x estrela, vezes o vetor dx. Que dá uma notação bem mais sucinta também, né? Tá certo? Então, é muito comum vocês verem, né, o polinômio de Taylor para quando eu tenho diversas variáveis, o polinômio de Taylor de primeira ordem notado dessa maneira. E antes de prosseguir, só uma correção de notação. Eu tinha colocado o x aqui do vetor dx em azul, né? Mas na nossa convenção de que os vetores têm que ser em letrinha cor de laranja, eu mudei para cor de laranja aqui, né? O d pode ser pensado como um delta, né? Um sinal de uma variação no vetor, no valor de x, né? Por isso d do vetor x, ok? Mas vamos continuar, né, falando sobre o polinômio de Taylor, funções com n variáveis. Vamos agora descrever o polinômio de Taylor de segunda ordem, né? Então, o polinômio de Taylor de segunda ordem, ele vai ter a seguinte cara. Bom, ele vai ser então uma aproximação polinomial de segunda ordem, né? Vai dar até os termos quadráticos, né? Então vamos lá, vai ser um polinômio do tipo T2 igual, ele vai ser o f de x estrela, como a gente estava prevendo, né? Eu vou usar direto a forma de somatório, porque senão a gente vai ficar, senão vai ficar muito extensivo. Então eu vou pedir para vocês fazerem um esforço de abstração, né? Bom, ele começa com o polinômio de Taylor de primeira ordem, tá? Então eu vou usar aqui a forma de somatório, somatório de i igual a 1 até n, né? Da derivada de f em relação a x e aqui o f calculado em x estrela vezes a diferença entre x e estrela, x e estrela menos entre x e estrela, né? Xi menos xi estrela. Até aqui eu tenho a primeira ordem, agora eu preciso fazer o de segunda ordem, né? E para fazer o de segunda ordem eu vou ter duas derivadas, tá? E de fato eu vou precisar colocar aqui duas somatórias. Somatória de i igual a 1 até n, vezes a somatória de j igual a 1 também até n, da segunda derivada, né? A segunda ordem está envolvendo a segunda derivada. Eu vou colocar aqui um meio aqui. Deixa eu refazer essas somatórias aqui só para a gente ficar mais 1 sobre 2 somatória i igual a 1 até n, j igual a 1 até n, das derivadas segundas. Então aqui eu vou ter uma derivada segunda de f, derivada segunda de f de x estrela, em relação a quem? Em relação a xi e em relação a xj. Né? Então eu vou colocar aqui del xi del xj vezes o quê? Xi menos xi estrela vezes xj menos xj estrela. Então isso daqui é o nosso polinômio de Taylor de segunda ordem, né? Bem, vamos definir uma matriz que é a matriz composta pelas segundas derivadas
da nossa função f. Chamando essa matriz de H, né, ela vai ter a seguinte cara, H vai ser a matriz composta pelos seguintes termos. Então, na linha eu vou ter as derivadas segundas de f em relação a x1, a primeira linha, as derivadas segundas de f em relação a x1 e em relação a cada um dos x. Então, vou ter primeiro a derivada segunda de f, sempre calculada em x estrela, né, em relação a x1 ao quadrado. Depois eu vou ter a derivada segunda de f em relação a x1 em relação a x2 e assim por diante, até a derivada segunda de f em relação a x1 e a xn. Na primeira coluna, derivada segunda de f, segunda linha, derivada segunda de f em relação a x2 e a x1, derivada segunda de f em relação a x2 e assim por diante, até a derivada segunda de f em relação a x2 em relação a xn. Continuo dessa maneira, né, até que na enésima linha eu vou ter a linha vai ser composta pelas derivadas segundas de f em relação a xn e em relação a cada um dos outros x, né? Então vai ser a derivada segunda de f em relação a xn, em relação a x1, as derivadas segunda de f em relação a xn, em relação a x1 e assim por diante, até na última coluna eu chegar à derivada segunda de f em relação a xn duas vezes. Essa matriz aqui, ela tem um nome, né? Ela costuma ser chamada de matriz de Hessiano da nossa função. A gente chama isso daqui de Hessiano de f, Hessiano com H. Todos os valores eu estou calculando em x estrela. Então eu posso dizer que esse hessiano depende do ponto no qual eu calculo ele, né? Então, vamos mudar um pouquinho aqui o nosso.
botar um pouco diferente aqui, vou dizer que é um hessiano. Um hessiano que é função de x estrela, né? Então vou colocar aqui h de x estrela, calculado no ponto x estrela, né? E aqui, eu disse que isso daqui era o hessiano de f, é verdade, né? Mas eu vou colocar calculado em x estrela, né? Em x igual a x estrela. Assim fica mais claro, né? Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever, né, o polinômio de Taylor de segunda ordem, tá? Usando notação matricial, tá? E ele vai ficar bem mais enxuto, tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar polinômio de Taylor de segunda ordem vai ser igual a f de x estrela, já ponho x estrela, mais o gradiente de f, calculado em x estrela, produto vetorial entre o produto interno entre o gradiente de f calculado em x estrela e o vetor dx, mais o produto, o seguinte produto, dx, já vou preencher o x, vamos colocar aqui o x direitinho, né? Então isso aqui vai ter x estrela, aqui é dx, mais o vetor dx, vezes o nosso hessiano, esse vetor transposto, tá? Vezes o nosso hessiano, calculado em x estrela, vezes o vetor dx de novo. Então, é muito comum a gente representar, né, a série de Taylor de segunda ordem, né, através dessa notação aqui, simplesmente porque essa notação aqui é bem mais enxuta, né, bem mais limpa que as notações que estão lá em cima, tá? Então a gente vai usualmente fazer isso aqui, tá? Então, basicamente, né, esse primeiro somatório aqui, né, ele é o gradiente de f de x, o produto interno, né, entre o gradiente f de x e o vetor dx, tá? Que é a diferença entre o vetor x menos o vetor x estrela. E esse segundo termo aqui, né, o que a gente chama de uma forma quadrática, tá? É o vetor dx transposto, né, para ficar um vetor linha, multiplicado pela matriz H, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com um vetor com uma linha e n colunas, multiplicado pelo vetor x agora na forma de coluna. Eu vou chegar no resultado final, que vai ser só um escalar, né, que é o que a gente esperava, porque afinal de contas eu quero chegar perto do valor da minha função. Minha função, por hipótese, ela gera como resultado um único escalar. Bom, a gente poderia falar dos polinômios de Taylor de terceira, quarta ordem para funções com n variáveis, tá? Mas eles vão ser de pouco interesse para a gente, né? E, enfim, a notação vai ficando cada vez mais complicada. Então, a gente para por aqui, tá? Mas lembrem-se disso aqui, né? Tá? Porque esse carinha aqui, né? A matriz, o hessiano, né? Que é a matriz das derivadas segundas da nossa função. E esse carinha aqui, né? O gradiente, né? Que é o vetor com as derivadas primeiras da nossa função, eles vão ser bem importantes, tá? Eles têm um papel importante, né, no que a gente vai falar daqui para frente. Bem, antes de entrar no problema de otimização propriamente dito, eu gostaria de introduzir mais dois conceitos, que são os conceitos de vetores unitários e de derivada direcional, né? Primeiramente, conceito de um vetor unitário. Bom, um vetor unitário, tá? Um vetor U, né? É um vetor, colocado na cor de laranja, né? Um vetor U qualquer, né? Ele vai ser dito unitário.
é um vetor unitário. C e somente C. Isso aqui é a definição, efetivamente, do que a gente está entendendo para um vetor unitário, né? A razão entre, perdão, e somente C, o módulo de U, módulo ou comprimento de U, né? Como vocês preferirem chamar, for igual a 1. Né? Então, o nome unitário efetivamente tem sua razão. Né? O vetor unitário é um vetor de comprimento igual a 1, né? Tá certo? Isso daqui equivale a dizer, né? Lembre-se que o módulo de um vetor é dado pela raiz do produto escalar desse vetor com ele mesmo. Né? Mas como essa raiz tem que ser igual a 1, esse produto escalar tem que ser igual a 1. Né? Então, um vetor vai ser unitário C e somente C. O produto escalar dele com ele mesmo, que é igual ao que? É a somatória de xi ao quadrado por igual a 1. Okay. Então, esse é um vetor unitário, um vetor que tem extensão 1, não há nada de muito especial nisso aqui, né? Enfim, há de especial porque o número é 1, mas assim, conceitualmente ele não é nem um pouquinho difícil de ser compreendido. E o que a gente pode associar é a cada vetor, a um vetor qualquer, né? A qualquer vetor, ou colocando de outra maneira, eu vou dizer, para cada, vou chamar esse vetor agora de V, tá? Vou especificar ele é um elemento, né, do espaço Rn, tá? Existe um vetor unitário com mesmo sentido e mesma direção, definido por igual a V dividido por módulo de V. Usualmente a gente nota esse vetorzinho com a letra U de unitário, né? E eu vou colocar um subscrito só para dizer que é subscrito V, para dizer que é o vetor unitário associado ao vetor V. Só melhorar um pouquinho aqui, ficou muito espremido aqui, eu vou só escrever de novo, mas é o que eu acabei de escrever, né? Então, meu vetor unitário é com mesma direção e sentido que V, eu vou notar com o vetor UV subscrito, e ele vai ser igual à fração entre V e o módulo de V. Só para dar um exemplo. Suponha que o nosso vetor V,
seja igual a um vetor com 3 e 4 unidades, né? Isso quer dizer que um 3 com x1 igual a 3, x2 igual a 4, um vetor do R2, né? Bom, qual que vai ser o módulo de V nesse caso aqui? O módulo de V vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25 igual a 5, né? Então, o vetor unitário, Uzinho subscrito V, vai ser o vetor cujo primeiro componente que vai ser o vetor, bom, só para fazer passo a passo, vai ser o nosso vetor V, né? Vezes 1 sobre o módulo de V, que vai ser o vetor cujo primeiro componente é 3/5 e o segundo componente 3/5 e não 3/4, e o segundo componente é 4/5. Ok? Tranquilo, né? Quer dizer, então todo o vetor, na verdade, que a gente está vendo é o seguinte: qualquer vetor que eu pegue, né, eu posso comprimi-lo ou esticá-lo para fazer com que ele mantenha a mesma direção e o mesmo sentido, mas que fique com módulo igual a 1. Tá? Então vamos usar esse conceito de vetor unitário para definir, tá, uma derivada direcional. Então eu vou dizer o seguinte, que a derivada de uma função f, aqui eu vou especificar só para dizer que o domínio dela é R de N, tá? F de R de N em R, tá? Na direção de um vetor V, que é ele também é elemento de R de N, tá? É dada por... Eu vou supor que ela existe, porque ela vai ser um limite, eu vou supor que esse limite existe, como a gente tem feito, né? Vai ser o limite, tá? Quando um escalar alfa tende a zero, da diferença entre f... Falta colocar uma coisa aqui, tá? A derivada de uma função f na direção do vetor v, tá? Na direção de vetor v, né? E calculada no ponto x, também um elemento de Rn, né? É, agora sim, o limite quando alfa aqui é um escalar, tende a zero, tá? Da diferença entre f, calculada no ponto x, mais alfa vezes o vetor unitário com o mesmo sentido e direção que v, Uzinho subscrito v, menos f de x sobre
Bom, mas isso aqui, tá? A gente pode provar, não é difícil, mas eu já vou colocar direto para vocês, tá? Vai ser igual a o gradiente de f, calculado no ponto x, o produto interno entre o gradiente de f calculado no ponto de x e o vetorzinho u de v. Vou colocar com laranja para dizer que é um vetor, né? U de v. Bom, vamos passar a tratar agora dos nossos problemas de otimização e nós vamos tratar de dois grupos de problemas de otimização, que são os problemas de otimização restrita e restrita, né? Nos dois problemas, nos dois casos, eu posso falar, caracterizar um problema de otimização como um problema de maximizar uma função, achar onde que ela assume valor máximo, né? E um problema de minimizar uma função, né? Usualmente o que a gente está interessado, né, é em procurar, tá? E para uma determinada função f, né, as respostas, de fato as propriedades, né, mas a gente de fato está interessado em descobrir quais são as respostas, né, como a gente pode encontrar as respostas para duas perguntas, né? Primeiro, quais são os pontos? Vamos colocar qual ou quais, né? São os pontos de Rn nos quais f de x assume valor máximo. E a segunda pergunta, né, a pergunta de minimização, né, que é uma pergunta quase idêntica, né, qual ou quais são os pontos de Rn nos quais f de x assume valor mínimo. Bom, então a primeira observação é o seguinte, né? As duas respostas podem não ter, as duas perguntas podem não ter resposta, ou seja, eu posso ter uma função que não exista, que não tenha o valor mínimo, então não faz, as perguntas deixam de ter, já não tem mais sentido, né? Pega, por exemplo, a função tangente de x, né? A tangente de x vai de menos infinito até mais infinito. Então ela nunca vai ter valor máximo ou valor mínimo, né? Ou a função identidade y igual a x, né? Aplique essa função em toda a reta real. Novamente, essa função nunca vai ter um valor mínimo, né? Qualquer valor de x que eu der, eu consigo, o y vai ser igual a esse valor de x, eu consigo aumentar ainda mais o valor dessa função acrescentando algo a x, né? E para qualquer x que eu dê, eu posso diminuir o valor dessa função simplesmente reduzindo x, né? Então eu posso não ter resposta para essas perguntas, né? Eu posso ter uma resposta apenas ou posso ter diversas respostas, né? Eu posso ter inclusive infinitas respostas. Suponho, por exemplo, a função identidade, né? Uma função do tipo, a função identidade não, uma função constante f de x igual a uma constante a, né? Bom, nesse caso aqui, para qualquer, o valor máximo dessa função vai ser a, né? Aliás, é o único valor que essa função pode assumir, é a. O valor mínimo dessa função também vai ser a. E para qualquer valor de x,
essa função vai assumir, portanto, seu valor máximo e simultaneamente seu valor mínimo, que é o seu único valor que há. Né? Esse problema realmente é um problema desinteressante. Né? Nós queremos investigar os problemas mais interessantes, que são os problemas nos quais ou a gente encontra a resposta ou a ausência de resposta não é tão óbvia quanto pode parecer. Tá? Bom, para abordar esse problema, tá, de poder lançar mão de um recurso gráfico, para que eu não tenha que fazer uma matemática muito formal, a gente não perca tanto tempo com isso, né, mais tempo do que a gente já perdeu, vamos pensar, tá, num caso da função f com apenas dois argumentos, tá, ou seja, uma função r que está no plano cartesiano, no R2, né, o nosso n aqui é 2, tá? Apenas para visualizar a segunda representação que eu vou fazer. A segunda representação ela não depende de eu estar no Rn, tá? Mas no R2. Tá? Eu posso estender essa minha interpretação, eu posso estender ela para qualquer número de variáveis. Mas vamos inicialmente supor que eu tenha apenas duas variáveis, né? Uma função com apenas duas variáveis. Nesse caso eu posso representar, tá? A escolha, o argumento da função como um ponto, né? No nosso gráfico cartesiano. No eixo horizontal eu represento, né, o primeiro argumento, que a gente está convencionando que é x1. No eixo vertical a gente representa x2. Aqui x1, aqui x2. Eu não consigo ver o gráfico da função porque eu precisaria de um terceiro eixo, né, vertical aqui em relação ao plano da tela que vocês estão vendo. Então eu só vou ver os pontos, né, que são os argumentos dessa função. Tá? Bom, imagine que por alguma razão a gente tenha descoberto que esse ponto aqui, eu vou chamar ele de x estrela. Tá? Que nesse ponto aqui a nossa função assumiu o valor máximo possível. Né? Bom, se a nossa função assumiu o valor máximo possível nesse ponto aqui, em qualquer trajetória, né, que eu fizer, me aproximando desse ponto, né, e depois saindo desse ponto de novo, né, mas passando por esse ponto que é importante, essa trajetória, o que vai acontecer? À medida que eu me aproximo desse ponto, né, o valor da minha função deve aumentar e saindo desse ponto aqui, o valor da minha função deve diminuir. Né? Para ser mais correto, né, a minha função ela deve ser não decrescente quando eu me aproximo de x estrela e não crescente quando eu me afasto de x estrela. Né? Isso pelo menos na vizinhança de x estrela, isso daqui deve acontecer. Isso para qualquer trajetória que eu faça passando por x estrela. Né? Vamos pegar uma trajetória especial, tá? As trajetórias lineares. Então, vamos traçar uma linha reta aqui. Qualquer linha reta passando por x estrela pode ser, por exemplo, essa linha reta aqui. Só que eu não vou representar na cor laranja, tá? Laranja a gente deixa uma cor reservada aqui. Vou pegar aqui uma cor meio lilás, meio roxo, né? Bom, que fórmula eu posso usar para descrever, né, os pontos dessa linha reta? Ela ficou um pouquinho fina demais a linha reta, eu vou desenhar de novo. Então, agora eu acho que está razoável. Né? Então, que fórmula eu posso usar para descrever os pontos dessa linha reta? Né? Os pontos dessa linha reta, bom, eu posso dizer o seguinte, ó, eu posso colocar o seguinte, olha, vamos desenhar um vetor unitário, tá, sobre essa linha reta, que tem como ponto inicial x estrela e o ponto final um ponto sobre essa linha reta que eu acabei de desenhar. Né?
Então, vou desenhar um vetor unitário saindo de x estrela. E sobre essa linha reta aqui. Este vetorzinho que eu desenhei agora em cor verde, né? Eu vou chamar de um vetor U. Chamar U. Colocar um superescrito 1 aqui, né? Simplesmente porque eu vou falar de outros vetores unitários, tá? Enfim. Então, o que tem que acontecer? Eu sei? Qualquer ponto ao longo dessa trajetória, que é essa linha reta que passa por x, ele tem a forma, né? A gente já viu isso, né? X estrela mais um alfa vezes o 1, né? Então, x estrela mais alfa vezes o 1, tá? E se x estrela, né, é efetivamente um ponto de máximo, ou um ponto de bom, se x estrela é um ponto de máximo, a gente já volta a falar de um ponto de mínimo, tá? Então, quando eu fizer, tá, eu fizer um gráfico que descreve o comportamento dos valores de f de x, quando eu estou caminhando sobre essa linha reta, em direção a x estrela, e depois saio de x estrela, esse gráfico ele tem que fazer o valor de fx ir crescendo à medida que eu estou me aproximando de x estrela e decrescendo à medida que eu estou me afastando de x estrela, né? O que significa isso? Vamos fazer um gráfico similar ao que a gente fez no quadro anterior, tá? No qual eu vou no eixo horizontal representar a variável alfa e no eixo vertical, tá? O valor que assume a minha função f de x estrela mais alfa uzinho uzinho. Bom, então eu sei que quando alfa for igual a zero, né, essa função tem o valor f de x estrela. Tá? E quando o alfa for diferente de zero, essa minha função tem que ter um valor menor ou igual a f de x estrela, porque por hipótese f de x estrela é um ponto máximo. Isso quer dizer que o gráfico da nossa função deve ter uma cara, enfim, vamos imaginar alguma coisa como isso aqui. O importante aqui cara como essa aqui, por exemplo, né? Okay? O que é importante aqui, né? O gráfico dessa função não pode estar acima de f de x estrela, né? Nem à direita nem à esquerda do eixo vertical, onde a função assume o valor f de x estrela, que por hipótese é o valor máximo, né? Bom, mas isso significa o quê? Isso significa que nesse ponto aqui, a minha função não pode nem ser positivamente inclinada, porque se ela for positivamente inclinada, o que vai acontecer? Eu vou esboçar aqui o que aconteceria com o gráfico da função positivamente inclinada, já apago, né?
Se a minha função fosse positivamente inclinada aqui, tá? Então minha função teria valor maior do que f de x estrela à direita do eixo vertical, o que eu não quero que aconteça, né? E ela também não pode ser negativamente inclinada, porque se ela fosse negativamente inclinada, minha função teria um valor menor do que f de x estrela à esquerda do eixo vertical, né? Então, o que essa função está dizendo é o seguinte, olha, quando eu estou com alfa negativo, eu estou aqui no canto esquerdo desse quadro, né? O valor de f de x estrela mais alfa u vai ser menor do que f de x estrela, no caso como esse aqui, né? Então eu vou chamar aqui, vamos só para caracterizar, suponha que esse daqui seja um ponto x estrela mais um alfa zero u1. Então o que eu estou dizendo é que à esquerda de f de x eu tenho que estar com um ponto, né? Se o alfa zero for um ponto como esse aqui, digamos, f de x estrela mais alfa 0, 1, que é a altura da nossa função nesse ponto aqui, tem que ser menor do que f de x estrela, né? E se eu tiver um alfa maior do que 1, se eu estiver falando de um ponto como esse aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, vamos supor que esse ponto aqui está associado a um valor alfa 1, como esse aqui, e esse ponto aqui é o ponto x estrela, mais alfa 1 U1. E esse ponto, alfa 1 está aqui, tá? Novamente eu preciso que a função, para que a função tenha valor máximo em f de x estrela, né? O valor da função em x estrela mais alfa 1 tem que estar abaixo da função x estrela. Isso quer dizer, portanto, né, que, como eu estava argumentando agora há pouco, que a minha função f, a inclinação desse gráfico aqui, né, da curva f de x estrela mais alfa u', né, a inclinação dessa curva em alfa igual a zero tem que ser igual a zero. Se ela for positiva, a minha função vai assumir valores maiores à direita, que eu não queria que acontecesse. Se ela for negativa, vai assumir valores maiores à esquerda, né? O que significa? A minha função assumir valores maiores à direita significa que quando eu somo, quando eu saio de x estrela na direção u, né, um pouquinho, eu saio de x estrela na direção u, caminhando um pouquinho, a minha função vai crescer de valor. Isso não pode acontecer se ela tiver valor máximo em x estrela, né? O que significa a minha função f de x estrela mais alfa u' tem inclinação negativa, esse gráfico tem inclinação negativa nesse ponto aqui, nesse gráfico aqui à direita, significa que quando eu saio de x estrela e caminho em direção oposta a u1, né, mas caminho um pouquinho em direção oposta a u1, o valor da minha função cresceria, o que é incompatível com a hipótese que a gente fez de que f de x estrela é máximo. Portanto, nesse ponto, quando alfa é igual a zero, tá, a inclinação dessa curva aqui tem que ser igual a zero. Mas o que a gente viu? Que a inclinação dessa curva aqui simplesmente era o gradiente de f de x estrela produto escalar desse gradiente por u1. Mas esse argumento que eu fiz aqui, eu fiz esse argumento supondo, né, que
eu estou saindo de x estrela em uma direção específica, o 1, né? Tá? Desculpa, isso antes de prosseguir, né? Então, o que eu estava aqui, a nossa conclusão é que isso daqui tem que ser igual a zero, né? Ok? Mas esse argumento aqui, eu estava supondo ele em uma direção específica, mas ele tem que valer para qualquer direção, né? Então, se eu pegar uma outra linha reta qualquer passando por x estrela, passar uma outra linha reta por x estrela aqui, tá? Essa linha reta aqui, ela também pode ter uma expressão, né? Ela também pode ser expressa como sendo x estrela mais alfa, tá? Vezes outro vetor unitário, que não o 1, né? Mas um vetor unitário 2, né? Que seria um vetor que teria, né, o sentido dado pela linha reta que eu acabei de desenhar, né? A direção dada pela linha reta que eu acabei de desenhar, né? Então eu teria um outro gráfico, né, similar a esse que eu desenhei aqui, em que eu representaria no eixo horizontal o valor de alfa, né? E no eixo vertical f f de x estrela mais alfa vezes esse novo vetor unitário, o 2, né? Tá? O 2 seria um vetor, bom, vou desenhar aqui para vocês. Tá? Seria um vetor, né, começando aqui em x estrela com tamanho 1, tá? Começando aqui em x estrela e com tamanho 1, né? Eu estou mais ou menos com essa carinha aqui, né? Tá? Eu não desenhei muito bem, né? Os dois vetores aqui, o 1 e o 2, tinham que ter o mesmo tamanho, eles não têm, né? Deixa eu desenhar de novo o meu 2, ver se eu sou mais feliz agora. Acho que agora fui mais, tá um pouco mais próximo, né? Mas eles têm que ter o mesmo tamanho, tá? Se eu não fui tá? Enfim, eu não, ainda não consegui fazer eles exatamente iguais, mas imagino que eles, imagine, né? Usei a sua imaginação, imagine que eles têm o mesmo tamanho, tá? E o que vai acontecer? A minha função f de x estrela mais alfa, o 1, né? Ela tem o valor f de x estrela quando alfa é igual a zero, que é o mesmo valor que ela tem aqui em cima, né? Então vai ter, aqui eu tinha 3, 5 quadradinhos aproximadamente, só para manter alguma similaridade, f de x estrela nesse ponto. E que o que eu preciso? Que o gráfico da curva que descreve essa função f de x estrela mais alfa e estrela, né? Ele assuma valor máximo aqui, porque senão f de x estrela não vai ser um ponto de máximo, né? Então eu vou precisar que a nossa curva faça o seguinte
Faço um desenho, né? Como qualquer coisa, como essa aqui. Bom, novamente, né? Se ela, então nesse ponto, né, em alfa igual a zero, a minha função tem que assumir valor máximo, se é verdade que x estrela é um ponto de máximo, né? E portanto, a inclinação dessa curva tem que ser igual a zero e portanto, novamente, o gradiente de f de x estrela produto escalar desse gradiente, né? Com aqui no caso o 2 é o outro vetor, né? O 2 tem que ser igual a zero. Bom, isso aqui tem que ser reproduzido para qualquer linha reta que eu passe por aqui, tá? Isso quer dizer o seguinte, né? Que para qualquer U que eu escolha, para qualquer vetor unitário U, que é o símbolo de qualquer, né? Vou colocar de outra maneira. Que se x estrela é um ponto de máximo, para qualquer vetor unitário U, eu tenho que ter que o gradiente de f de x estrela escalar U tem que ser igual a zero. Bom, mas isso só é possível, né? Então lembrem que f de x estrela e escalar U, o que, que vai ser, né? Usando a nossa definição de produto escalar de vetores, né? O que, que é isso? Quer dizer, né? Que é o componente U do vetor 1 do vetor U vezes a derivada de f em relação a x1. Antes de colocar essa fórmula, só fazer uma observação, né? Veja que essa conclusão aqui independe, né, da hipótese que eu fiz para representar graficamente, usar um argumento gráfico, independe da hipótese de que a nossa função tem apenas dois argumentos. Isso aqui vale para uma função com n argumentos, né? Aqui, o nosso vetor u1 aqui, o nosso vetor u2 aqui, pode ser um vetor com n componentes, tá? Então, esse argumento vale para qualquer número de argumentos. E, portanto, o que eu vou escrever aqui, eu também vou escrever de uma maneira que valha para qualquer número de argumentos. Tá? Então, a derivada de f em relação a x1 calculada no meu ponto ótimo, é claro. X estrela mais o segundo componente do vetor u, o 2, produto escalar dele pela derivada de f
em relação a x2, também calculada, né, no vetor ótimo, no ponto ótimo, tá? Mais 3 pontinhos até xn, derivada parcial de f, calculada em x estrela em relação a xn, aqui eu esqueci de, deveria ter começado, né, com o componente n do vetor u, o n, agora sim, vezes a derivada parcial de f, calculada no ponto x estrela em relação a xn, isso aqui tem que ser igual a zero. Mas isso aqui só é possível, né, quando nós atingimos a chamada condição. Isso aqui só é possível, né, para qualquer vetor unitário, isso aqui tem que acontecer. Isso aqui só é possível se todas essas derivadas aqui forem iguais a zero, né? Nós vamos chamar então, nós vamos definir então o que a gente vai chamar de condição de ótimo de primeira ordem, de máximo de primeira ordem. E essa condição é derivada de f em relação a x1 é igual a derivada de f em relação a xn, que vai ser igual em relação a x2, que vai ser igual a derivada de f em relação a x3, que vai ser igual a derivada de f em relação a x4, igual a derivada de f em relação a xn, que vai ser igual a zero. Todas essas derivadas calculadas no ponto ótimo x estrela. Então nós achamos, né? Sim, essa condição ela pode ser expressa, né, de uma maneira mais sucinta, dizendo simplesmente que o gradiente de f calculado no vetor x estrela é igual, tá, a um vetor que tem todos os componentes iguais a zero. Eu vou colocar, notar esse vetor, né, com o símbolo do zero mesmo, só que com a cor laranja para indicar que é um vetor, né? Então é um vetor com todos os componentes iguais a zero. O que diz essa condição de máximo de primeira ordem? Olha, que todo máximo, em todo ponto máximo, né, se a nossa função for diferenciável, tá? Então as derivadas parciais dessa função em relação a cada um dos seus argumentos tem que ser necessariamente iguais a zero. Tá? Então isso aqui é uma condição necessária para que eu tenha um ponto de máximo. Não existe ponto de máximo, assumindo, dada a hipótese de diferenciabilidade. Né? Dada a hipótese de diferenciabilidade, todo ponto de máximo irrestrito ele é um ponto caracterizado pelas derivadas parciais, todas elas iguais a zero. Tá? Nem todo ponto, né, caracterizado por todas as derivadas parciais iguais a zero é um ponto de máximo. Nós vamos ver, né, no próximo quadro, que um ponto caracterizado, um ponto de mínimo é caracterizado pela mesma propriedade, né? Todo ponto de mínimo também vai ter todas as derivadas parciais iguais a zero. Tá?
E vamos fazer agora o mesmo exercício que a gente fez no quadro anterior, mas vamos assumir agora que x estrela é um ponto de mínimo, um ponto no qual a nossa função assume valor mínimo, né? E a nossa pergunta é também, do que nós vamos tentar é caracterizar, ver se a gente acha alguma propriedade para esse ponto de mínimo, né? Então eu repeti exatamente a mesma figura do quadro anterior, tá? Então a gente tinha inicialmente um ponto no espaço no espaço do argumento no espaço Rn, né, que eu ilustrei como R2 simplesmente porque eu consigo ilustrar como R2, né, e esse ponto x estrela seria um ponto. No quadro anterior a gente assumiu que era um ponto de valor máximo da nossa função, né? Agora vamos assumir que ele seja um ponto de valor mínimo de nossa função. Mas vamos fazer o mesmo exercício, né? Vamos ver o que como vamos representar, né, qualquer trajetória passando por x estrela como uma trajetória na qual estou variando o valor de alfa, né, entre um número negativo passando para um número positivo, tá? E somando a x estrela, né, um vetor unitário qualquer, né? Então aqui nessa linha reta, né, que eu estou destacando para vocês, nessa linha reta nós temos os pontos sobre essa linha reta são pontos com a fórmula x estrela mais alfa vezes o 1, né? Quando o 1 é negativo, eu estou à esquerda de x estrela, quando o 1 é positivo, eu estou à direita e abaixo de x estrela sobre essa linha reta. E nessa outra linha reta, eu estou representando os pontos, né, nos quais que podem ser representados pela fórmula x estrela mais alfa U2, né? Quando eu estou acima e à direita de x estrela, o alfa é positivo, quanto abaixo e à esquerda de x estrela sobre essa linha reta, o alfa seria negativo. Bom, se x estrela é um ponto de mínimo, né, quando eu estou caminhando ao longo de qualquer uma dessas linhas retas, né, e me aproximando de x estrela, o valor da minha função deve estar diminuindo, até que atinja o valor mínimo em x estrela, e quando eu saio de x estrela, ele tem que aumentar de novo. Isso quer dizer que em qualquer uma dessas linhas retas, eu vou desenhar as duas, mas de qualquer maneira, em qualquer uma, por exemplo, vamos tratar nessa linha reta em que o vetor unitário é o 1, né? Tá? Eu vou colocar aqui a alfa, vou tratar então no eixo horizontal novamente, vai estar representada a nossa variável alfa, né? Nós criamos aqui o nosso exercício, aqui alfa. E aqui eu vou estar representando f de x estrela mais alfa vezes o 1. X estrela aqui, o 1 aqui. Bom, quando a minha função, né, quando alfa igual a zero, eu tenho f de x estrela, por hipótese, f de x estrela é um valor mínimo, né? Vamos supor que f de x estrela seja esse valor aqui, f de x estrela. Qual que é o gráfico da minha função? Bom, não sei exatamente qual que é o gráfico dessa função f de x estrela mais alfa u1, mas o que eu sei é que esse gráfico tem que ficar não abaixo de f de x estrela, nem à direita e à esquerda desse ponto de cruzamento com o eixo vertical, né? Então o meu gráfico tem que ter alguma cara como isso aqui.
fiz em cor de laranja, não quero fazer em laranja, laranja quero reservar apenas para os nossos, fazer em azul mesmo, né? E fazer o gráfico aqui. Pode ter uma cara como essa aqui, né? Mas novamente o que está acontecendo? Bom, isso aqui tem que valer para qualquer vetor unitário que eu escolha, né? Então eu tenho que ter uma cara como essa, qualquer direção que eu escolha para definir a linha reta e, portanto, ver como está a variando alta. Isso quer dizer que, bom, nesse ponto aqui, o que tem que estar acontecendo? Tem que estar acontecendo que o gradiente de f de x estrela produto escalar desse gradiente, né, pelo vetor U1 cor de laranja, ele tem que ser igual a zero. Bom, novamente, isso daqui tem que valer para qualquer que seja o vetor U1, né? E, portanto, se eu tiver um ponto de mínimo, tá? Então, a condição de mínimo de primeira ordem é exatamente igual à condição de máximo de primeira ordem. Aqui, né? As derivadas parciais da minha função, derivada de f calculada em x estrela em relação a x1 tem que ser igual à derivada parcial de f calculada em x estrela em relação a x2, que tem que ser igual à derivada parcial de f calculada em x estrela em relação a x3, em relação a x4 e assim por diante, até a derivada parcial de f calculada em x estrela em relação a xn. Todas essas derivadas têm que ser iguais a zero. X estrela x estrela, x estrela, x estrela, todas elas têm que ser iguais a zero, né? Ou equivalentemente, né? Que é a mesma, quer dizer a mesma coisa, o gradiente de f calculado em x estrela tem que ser igual ao vetor zero. Zero, né? Como eu já havia dito, mas aqui tem espaço, eu vou anotar, né? Zero é simplesmente, né, um vetor n elementos, todos os componentes iguais a zero. Ok? Muito bem. Bom, então, se eu pego a condição de primeira ordem, ela é a mesma para o ponto de máximo ou para o ponto de mínimo. Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Se eu fizer uma expansão de Taylor a partir de um ponto de primeira ordem, um polinômio de Taylor, né? Eu fizer uma expansão de Taylor com polinômio de Taylor de primeira ordem a partir de um ponto extremo, seja ele de máximo ou de mínimo, tá? A previsão que eu faço para o valor de f de x na vizinhança desse x extremo seria exatamente o valor de f de x nesse x extremo, né? Então, para olhar, tá, para a condição de segunda ordem,
eu vou ter que fazer agora, tá? Eu vou ter que olhar para o que acontece com a minha função, aproximando ela de um polinômio de Taylor de segunda ordem.